Bom, recapitulando, nós falamos, né, sobre traumatologia forense, depois sexologia forense, e agora a gente vai entrar no estudo da tanatologia forense. Thanatos, Deus da morte, né? Estudo da morte é o que nós vamos estudar aqui. Tá? Não só o estudo da morte, entender o que é a morte, qual é o fenômeno, né, que envolve, que cerca, né, a morte, qual a importância legal de precisar o momento da morte, a causa da morte para o direito. Nós vamos ver também todo o aspecto, todos os aspectos que vão se desenvolver no cadáver, né, desde o momento da morte até o momento em que ocorre, né, o seu desaparecimento, né? Através de todos os fenômenos que surgem, né, no cadáver, que vão alterar, que vão modificar o cadáver até ele ir se decompondo, né, até sumir, virar cinza, né, virar pó, né? Ou então aqueles fenômenos que vão conservar o cadáver. E por último, nós vamos ver também a cronotanatognose, que é o estudo do tempo aproximado da morte, para saber identificar o tempo em que aquela pessoa morreu, examinando o cadáver, tá bom? Então, um desafio aí bem pesado, bem puxado para a gente, né, nesses dois encontros que teremos aí sobre tanatologia forense, ou tanatologia médico-legal. É a parte da medicina legal que estuda a morte e o morto e as suas repercussões na esfera jurídica. Eu vou falar uma frase para vocês, guardem, tá? O morto fala, o cadáver fala. O cadáver, ele fala qual foi o motivo da morte, qual foi a ação utilizada pelo agente e o tempo em que ocorreu essa morte. Que isso, Ricardo? É o The Walking Dead agora? Não, não é o The Walking Dead. Mas ao longo da nossa disciplina vocês vão me dar razão. Tá? Quando, por exemplo, você verificar as reações no cadáver, não é? Em que estado que está a marcha da putrefação, o tônus muscular, o rigor mortis, né? Existe ali uma rigidez cadavérica ou não, a temperatura do corpo, né? As marcas no corpo, né? Temos marcas de luta no corpo, né? Temos marcas de algum tipo de ação, né, homicida, ou temos um aspecto que indica que houve um suicídio. Né? Tudo isso matéria da nossa ciência aqui. Né? Neste capítulo, estuda-se os critérios atuais para uma definição de morte, as causas jurídicas da morte, o diagnóstico da realidade de morte, pelos sinais tradicionais, a estimativa do tempo da morte, a distinção entre morte natural e morte violenta, e a morte de causa suspeita, e as suas implicações médicas legais em questões ligadas ao interesse criminal ou civil. Tá? Apesar de ter um interesse imenso para o direito penal, ó, nos crimes de homicídio, nos crimes de latrocínio, nos crimes de aborto, infanticídio, participação no suicídio, a tanatologia também tem importância no civil. Por exemplo, definindo o tempo da morte, é possível verificar a questão de direitos hereditários, por exemplo, né? Direitos de sucessão. Tá? Muito bem. Critérios atuais para um diagnóstico de morte.
né? Definição clássica de morte era aquela que considerava a cessação total permanente das funções vitais. Mas isso é muito vago, né? Muito vago. Quando cessou as atividades vitais? Será que todas as atividades vitais elas somem num determinado momento? Será que o corpo humano é igual um interruptor que você desliga a luz e a pessoa está morta? Ou a morte é um processo gradativo, né? Que ela tem um início, ela vai se desenvolvendo, né? Bom, e olha só, a dificuldade de se precisar o momento exato da morte começa a ficar crítico quando, quando se começa a surgir os modernos processos de transplantação de órgãos e tecidos. Qual é o momento em que eu posso fazer um transplante de órgãos? Né? Será que a morte se dá com a cessação da atividade do coração? A cessação da atividade cerebral? É possível ter batimentos cardíacos e não ter atividade cerebral? Tudo isso era necessário firmar uma posição para que se permitisse, então, saber qual o momento em que seria possível o transplante de órgãos. Né? E aí, o artigo 3º da Lei 9434 de 97 diz assim: a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Opa! Agora já vem um nome aqui para nós, olha. Morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção de transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, já traz um conceito para a gente de morte. O que é morte? Para efeitos legais, é a morte encefálica. Então, o que vai determinar se a pessoa está morta ou viva é a atividade cerebral, né? Ou seja, a cessação da atividade cerebral aponta a morte. Ricardo, mas é possível ainda que haja reações vitais mesmo com o cérebro apagado? O cérebro, queridos, ele não é um órgão único. O cérebro ele tem partes, né? Ele tem a cortiça cerebral, que é a parte de cima, né? Que a maior parte dele, né? Que fica ali, é responsável pela vida de relação. Você tem o bulbo raquidiano, né? O cerebelo, né? Que são responsáveis pela respiração e pelo batimento cardíaco. E você tem o tronco raquidiano, você tem o tronco que liga, ou ponte, né? Que liga esses 2 hemisférios. Então é possível que você tenha uma morte cerebral, mas ainda existam reações vitais. Tá? Mas vamos lá. Morte encefálica é a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave do cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Então, nós temos aí algumas situações em que a morte ela é evidente. Por exemplo, na decapitação. Na decapitação não há sangue irrigando o cérebro, não tem mais atividade cerebral. Né? Ou em feridas graves no cérebro, né? Pancadas na cabeça,
esmagam a cabeça. Ali está claro que houve morte. Mas há situações em que não são tão evidentes assim e que demandam, obviamente, um trabalho mais aprofundado médico, né? Constatada a morte encefálica, o médico tem autoridade ética e legal para suspender os procedimentos de suporte terapêutico em uso e assim deverá proceder, exceto se doador de órgãos, tecidos ou parte do corpo humano para transplante, quando deverá aguardar a retirada dos mesmos ou a recusa à doação. Então, constatada a morte encefálica, o médico tem autoridade para cessar os tratamentos e iniciar os procedimentos de transplante, certo? Aqui a imagenzinha do cérebro, né, para vocês verem que o cérebro ele é formado por partes, né, cada parte com suas funções bem definidas, né? Vocês se lembram do fetoanencéfalo? O fetoanencéfalo tem a parte de baixo, cérebro, bulbo, a medula, ele não tem a parte de cima. Então, tadinho, ele nasce até com batimento cardíaco, mas não tem vida de relação, não tem fome, não sabe o que é fome, não sabe a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, fazer movimentos para pedir comida. Por isso ele nasce e morre, né, logo em seguida. E aqui nós temos algumas resoluções do Conselho Federal sobre os procedimentos de determinação de morte encefálica. Tá? Aqui ele vem falando, né, presença de lesão encefálica, causa da morte conhecida, irreversível, capaz de causar a morte encefálica. Tá? Bom, ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Primeiro, quero deixar claro aqui uma coisa. O artigo 1º diz assim: olha, os procedimentos de determinação da morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente, e que atendam todos os critérios, todos os seguintes pré-requisitos. Então, você tem um coma aqui irreversível, tá? Ou você tem a cessação da respiração, tá? Ou você tem a ausência de reação supraespinhal. Se é belisca, aperta, o jeito não mexe. Né? Então, ele já pode começar a fazer os testes, né, e verificar, né, a questão da verificação não da morte. Né? E aí, presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível, capaz de causar morte. O sujeito foi atropelado, com a cabeça esfacelada. Né? A ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico da morte encefálica, ou seja, existem doenças que podem confundir. Né? Tem uma doença, por exemplo, chamada catalepsia, que muitos são contra, muitos não admitem a existência dessa doença. Mas a pessoa fica em um estado de morte aparente, né? Estado de morte aparente, e pode confundir o médico. Então, se não existe esse tipo de possibilidade de doença, né, aí é claro que já caminha para o conceito, desculpa, de morte encefálica, né? Tratamento e observação no hospital pelo período mínimo de 6 horas, quando a causa primária ou quando for encefalopatia, esse período, tratamento e observações deverá ter no mínimo 24 horas. Então, deve-se aguardar 6 horas para
determinar a morte, né? De igual modo, aí se for doenças cerebrais, 24 horas. Temperatura corporal superior a 35, saturação arterial de oxigênio 94, pressão arterial sistólica maior, né? Isso aqui já é muito mais caráter médico do que propriamente médico legal, né? Então, ausência, havendo a ausência, né, de respiração, ausência de reação supraespinhal, e atendendo todos esses requisitos aqui, já é possível se caminhar para o diagnóstico de morte encefálica. Só um minuto, queridos. Desculpa. Então, voltando aqui, só um minutinho. Desculpa, queridos, mas aula em casa a gente é interrompido mesmo, né? Não tem jeito. Causas jurídicas da morte, né? Agora eu quero saber, para o direito penal, qual é a causa jurídica da morte, né, que levou a pessoa a morrer. Uma coisa é o sujeito virar para mim e falar assim: qual foi a causa da morte? Cessação da atividade cerebral. Para o direito, quer dizer muita coisa. Agora, quando eu pergunto, né, qual a causa jurídica da morte, agora eu tenho aquele fenômeno jurídico que tem relevância para o direito e que deu causa àquela morte. Aí eu vou falar em homicídio, suicídio ou acidente. E a necropsia, análise das lesões externas e internas deverão ser descritas e analisadas cuidadosamente. Tá? Então, durante uma necrópsia, deve-se analisar no cadáver essas questões que eu pontuei aí. Mecanismo da morte. A morte foi causada por que tipo de ação? Ação contundente, ação pérfuro contundente, ação cortante, não é? Ação de fogo, afogamento. Então, a partir desse caminho, já existe uma orientação para o médico, né? Já tem uma orientação aí para o médico. Olha assim, quando eu cheguei para puta merda, estou em casa, acordei todo mundo. Eles falam que eu sou nem barulho. Roberta acordou, cadê teu avô? Então, visto esse mecanismo, verificado o mecanismo da morte, agora eu já tenho um caminho a seguir, né? E aí, eu tenho que analisar o que no cadáver? Lesões externas, inclusive verificando sinais de luta e lesões de defesa. Tá? As lesões externas vão, obviamente, ajudar a indicar a causa jurídica da morte. Né? Um corte no pescoço profundo pode ter sido um homicídio, pode ter sido um suicídio, pode ter sido uma linha dessas que o pessoal solta pipa, né? E aquela linha passa no pescoço da pessoa. Então, esses sinais são apontados pelo médico, descritos de forma minuciosamente, de forma minuciosa, para quê? Para encaminhar justamente essa causa jurídica da morte, se homicídio, suicídio, acidente. Né? Lesões no agressor. Tá? O autor do crime, aquele que é suspeito de um crime, ele é submetido ao exame de corpo de delito também. Tá? Então imagina aquela mordedura aqui no braço dele,
e depois faz uma análise e vê que a arcada ali, a mordedura é compatível com a arcada dentária da vítima. Nós temos um sinal de luta e, obviamente, nós vamos ter algo que liga o autor do crime, né, à vítima. A sede dos ferimentos indica a intenção do agente, né? O cara deu um tiro na perna, pegou uma femoral, ele morreu. Mas será que um tiro na perna indica tentativa de homicídio? Ou homicídio? Bom, mas um tiro na cabeça é inegável que a intenção era homicida. A direção da ferida, ou seja, o trajeto que ela faz dentro do corpo, direção do projétil e distância do tiro. Nós vimos lá em traumatologia verificar se o tiro é pequeno, é encostado, que aí você tem a boca de mina de Hoffman, né? Se é a curta distância, quando você tem a zona de esfumaçamento, né? E quando a longa distância, você tem apenas o orifício, né? De entrada e às vezes o de saída. O número de ferimentos também, né? O sujeito tomou, o cadáver estava com 17 facadas, pô. O objetivo do sujeito era matar. Foi uma facada só. Mas foi a facada onde? Embaixo do braço. Mas pegou uma artéria e o sujeito morreu. Será que a intenção ali foi homicídio ou foi uma luta entre ambos, onde o sujeito deu uma facada ali, né? Mas no agressor tem várias lesões nele, aí você já começa a falar, opa, peraí, isso está caminhando mais para uma lesão corporal qualificada pela morte, né? E a arma utilizada, obviamente, para saber, né, se é compatível. Imagina, por exemplo, que lá no cadáver você tem uma ferida incisa, mas a arma que foi encontrada não era um instrumento cortante. Então você já começa a ligar, bom, não foi essa a arma utilizada no crime, né? E aí você pode até, de repente, no caso, afastar uma suspeita. Diagnóstico da realidade da morte. Gente, apareceu um risco aqui na minha tela, mas eu não sei de onde que apareceu esse risco. Professor, desculpa, fui eu aqui que eu tive que entrar pelo celular. Entendi. Aí, na hora que eu fui tentar passar para um lado para o outro, rabiscou, perdão. Não tem problema não, tá tranquilo, tá em casa. Tá? Então, vamos lá. Diagnóstico da realidade da morte. A morte é uma realidade complexa e que determina o fim de uma unidade biológica. Não há, olha só que interessante isso, olha, não há um sinal de certeza até surgirem os fenômenos transformativos no cadáver. Porque, na realidade, a morte não é um momento em um instante, mas um processo gradativo que não se sabe quando se inicia ou quando termina. Quanto mais distante for admitida a morte, é claro, mais fácil. Quanto mais distante for admitida a morte, é claro, mais fácil é o seu diagnóstico. Queridos, interessante isso aqui. Não existe sinal de certeza absoluta, como se fosse matemático da morte, né? Nós já vimos casos aí da literatura, não é? Até mesmo noticiário, de pessoas que voltaram, não é? Pessoas que depois de o médico desligar o aparelho, a pessoa voltar. Não é? Muitas das vezes até se consegue a reanimação por meio de descargas elétricas, né? Ou outros mecanismos, né? Como massagem cardíaca.
Então, assim, o ser humano não é igual a um computador, que você tira a tomadinha na tomada, pronto, acabou, não. A morte, ela é sempre cercada de uma névoa de incerteza. Porém, quando se iniciam os fenômenos transformativos no cadáver, aí você tem uma certeza de que houve a morte. Existem fenômenos transformativos que só acontecem depois da morte. E o início deles coloca um ponto final nessa incerteza sobre a morte. Tem uma história interessante de houve uma morte numa cidade e durante o velório alguém escutou um barulho. E quando botaram o ouvido, né, sobre o peito do cadáver, viram que estava fazendo barulho. E na mesma hora ele está vivo, o coração dele está batendo. Né? O coração dele está batendo, o coração dele está batendo. Chama o médico. Aí o médico chega lá, não, ele está vivo. O que está vendo aqui é um fenômeno de mentempsicose reflexa. Começa a inventar aqueles nomes birutas, né? Aí chegou outro, não, ele está morto. Isso aí é em razão, aí deu aquelas explicações, né? E aí, por fim, né, chamam lá o delegado de polícia. O delegado de polícia fala o seguinte, não, ele está morto. É que ele era um ladrão de joias, né? E ele engoliu um relógio quando a polícia foi abordá-lo. Então ele tem um relógio aí dentro, né? E foram ver, ele estava com um relógio dentro do estômago, né? Então tem essas historinhas também que uns dizem que é mentira, outros dizem que é verdade. Eu já estou acreditando em tudo. Se essa caneca, né, disser boa noite, eu dou boa noite para ela. Né? Então, para se ter certeza da morte, é necessária a observação cuidadosa dos fenômenos que surgem no corpo a partir do momento da morte, representado por mudanças física, química ou estrutural, de origem natural ou artificial, que se dividem em abióticos ou avitais, vitais negativos e transformativos. Vamos ver que sinais são esses? Vamos lá. Bom, nós temos aqui os fenômenos abióticos, que vão mostrar que não tem vida, né? Ou vitais negativos, ou seja, não tem vida. E alguns fenômenos são imediatos. Primeiro, perda da consciência, perda da sensibilidade, perda da motilidade do tônus muscular, cessação da respiração, cessação da circulação e cessação da atividade cerebral. Vamos a alguns deles. Tá? Primeiro, perda da consciência. Embora a situação seja encontrada em certas entidades mórbidas, ou seja, algumas situações a pessoa perde a consciência, né? A condição de não se atender às solicitações do meio ambiente, somada a outros fenômenos, devem ser tomadas em consideração no estudo da morte, principalmente quando se dispõe de um eletrocefalograma no ponto isoelétrico. Ou seja, acorda, você está aqui, acorda, acorda. A pessoa não responde, isso é um sinal de morte, sinal imediato de morte. Se você tem um encefalograma que acusa cessação da atividade cerebral, óbvio, só a perda da consciência você não pode já diagnosticar a morte, porque outros estados mórbidos também acusam a perda da consciência. Mas o eletrocefalograma, ele resolve a dúvida. Perda da sensibilidade. Né? Com a morte surge a cessação da sensibilidade geral e especial. Não existe mais sensibilidade no corpo. Né? Você belisca, dá tapa,
né? E a pessoa não reage, ou seja, o cadáver não reage, né? Estão abolidas as sensações táteis, térmicas e dolorosas. Uma das manobras apontadas para pesquisar a sensação dolorosa é o pinçamento do mamelão, constituindo-se no sinal de Jossat. O que é o mamelão? Está aqui o umbigo, tá vendo? O mamelão é aquela parte do meio, lá dentro, a parte mais sensível. O sujeito pega aquilo ali, pinça para fora, amigo, até morto ressuscita. Se não ressuscitou, pulou, gritou e não xingou um palavrão, então é porque está morto mesmo. Né? Então, existem outras situações, né? Usos de amoníaco, né? Para excitação nasal, para ver se a pessoa vai haver alguma modificação, vai espirrar, alguma coisa assim. Mas isso é um sinal característico imediato de morte, a perda da sensibilidade. Abolição da motilidade e do tônus muscular, sinal de reboilar. Bom, vamos lá. Você aperta o seu músculo aí, né? Você vê que ele é um pouquinho flexível, existe um tônus, né? Só que com a morte, esse tônus não existe mais. Esse movimento que você faz, né? Da musculatura, isso se perde, né? Olha só o teste de reboilar. Consiste em injetar 1 ml de éter na face externa da coxa. Quando estamos diante de um caso de morte real, o éter é expelido pelo orifício produzido pela agulha. Por quê? Porque o músculo ele vira um pedaço de carne compacta. Não tem espaço ali dentro dele para nada. Então você coloca o éter, ele mesmo expulsa para fora. Porque não perdeu o tônus, aquela flexibilidade que tem o músculo, né? Agora, do contrário, será absorvido. Se a pessoa está viva, né? O, o organismo, a musculatura tem o tônus, né? E ela vai absorver aquilo. Outra finalidade dessa prova é o estímulo doloroso gerado pelo éter, né? Produzindo reação no indivíduo aparentemente morto, né? Face hipocrática. Isso aqui cai até em concurso público. O que é a face hipocrática, também chamada de máscara da morte? Face hipocrática é observada também pela abolição da motilidade do tônus muscular, preferimos chamar de máscara da morte. Olha aqui, peraí. Isso aqui é face hipocrática. O que é isso, queridos? Já viram filme de terror? Que o cara toma um tiro e morre com aquela cara assim, ó, do tiro, né? Ou vê a assombração, morre e vai pro necrotério assim, ó. Isso não existe. Quando ocorre a morte, em razão da abolição do tônus da musculatura e a perda da motilidade, o ar, a sensação que você tem quando vê o rosto de uma pessoa, né, de um cadáver, melhor dizendo, é essa sensação de serenidade. Parece que está dormindo, repousando. Às vezes, quando a vida nos leva, né, a ajudar alguém a estar no velório, para apoiar algum amigo e tudo, e um amigo fala assim, nossa, tá vendo o rosto dele, a sensação de paz, ele morreu em paz. E você, educadamente, né, por uma questão de educação e solidariedade, você falar a verdade, que é Deus que ajude, né, e tal. Mas toda pessoa morta, todo cadáver, né, toda pessoa que morre,
apresenta esse semblante, que chama-se face hipocrática, tá? Aqui está com os olhos fechados, mas normalmente é muito comum na face hipocrática os olhos abertos. O mais comum são olhos abertos e a boca também aberta, tá? É claro que, né, na hora de preparar o cadáver, você fecha os olhos do cadáver, não é? A gente coloca algodão, né, na parte interna da boca, né? Existe todo um ritual, né? Mas essa aqui é a típica face da morte, né? Máscara da morte. Aqui eu coloquei um teste para vocês do sinal de rebobilar, né? Rebobilar. Injeta, sai. Se espirrar o sangue é porque a pessoa está morta, não tem, perdeu o tônus muscular, perdeu a motilidade muscular, né? Agora, se injetou e ficou, a pessoa está viva, ainda tem o tônus muscular. A abertura das pálpebras é um fenômeno comum, porém não é constante. Mais raro, no entanto, é estarem completamente cerradas. Então, olha, o mais raro é a pessoa estar com o olho fechado depois que morre, né? Outro detalhe, que o esfíncter anal na morte se relaxa, dando saída, a alguns casos, a substâncias fecais. Então, é muito comum nos casos de morte, né, a abolição do tônus muscular faz com que o esfíncter anal relaxe, e se a pessoa tiver ali algum material fecal no reto, né, na região, ali vai se expelir, né? A abertura da boca é resultante do relaxamento dos músculos mastigadores, até o aparecimento do rigor mortis. O que é o rigor mortis? Então, vamos ver já já o que é o rigor mortis. Pela contratura das vesículas seminais, surge, em certos casos, a presença de esperma na ureta, né? Então, é normal, né, que haja eliminação de esperma também, logo como sinal da morte. Cessação da respiração, essa é uma das sinais mais evidentes da morte, né? Então, é uma prática antiga colocar o espelho de cristal diante da boca, do nariz, né, para ver se vai embaçar. Teste simples que funcionou sempre funciona até hoje, né? Então, se há o embaçamento daquilo, existe um mínimo de respiração. Às vezes existe um mínimozinho, embaçou um pouquinho, existe um mínimo de respiração, né? Atualmente, essa constatação é feita através de radioscopia e com mais precisão por meio de eletromiografia, com registro gráfico das incursões respiratórias. É claro, hoje em dia ninguém vai ficar botando mais espelho na frente do cadáver, né? Mas existem testes mais modernos. Cessação da circulação. Ausculta do coração, sinal de Bolt. A radioscopia do coração, sinal de Piga-Pascual. E o eletrocardiograma, ou com ou sem ativação adrenalínica, ou seja, acionar a adrenalina para ver se o coração volta a bater, né? Fonocardiograma e a ecocardiograma são elementos da mais alta consideração no diagnóstico da realidade da morte, né? E aí nós temos algumas reações também no corpo. Surgem no globo ocular várias modificações determinadas pela parada da circulação, como o esvaziamento da artéria central da retina, a interrupção da coluna sanguínea das veias retinianas, o descoramento da coroide e, finalmente, a oftalmoscopia, denunciando a parada da circulação na rede superficial da retina. Se você olhar, né, os olhos, você vai ver que você tem uma série de vasinhos ali, né? A descoloração daquilo
significa que não há mais circulação. Tá? E, por fim, a cessação da atividade cerebral. Tá? Os critérios atuais para o diagnóstico da morte eletrocefalograma não deve ser o único meio capaz de definir esse diagnóstico. Pode-se utilizar também o teste de Shannon, que consiste na ausência da radioatividade do córtex cerebral após a injeção intravascular de XE, que se traduz pela falta da irrigação cerebral como sinal da morte real. Tá? Então, existe essa outra possibilidade, mas confesso a vocês que o eletrocefalograma já é suficiente. Bom, agora nós temos... tem como tirar esse rabisco vermelho da tela? Quem fez pode apagar. Tem como? Bom, enfim. Agora nós vamos falar dos fenômenos abióticos, avitais ou Professor, vitais. Oi. tenta sair e colocar de novo. Não, deixa, que aí vai dar mais trabalho. Deixa do jeito que tá, não tem problema não. Os fenômenos, agora vamos falar dos abióticos consecutivos. Né? Nós vimos aqueles que ocorrem logo imediatamente, agora vamos ver aqueles outros que vão se seguir. Desidratação cadavérica, esfriamento cadavérico, também chamado de algor mortis, manchas de hipóstase, melhor dizendo, cutâneas, chamado de livor mortis, manchas de hipóstase cutânea, chamada de livor mortis também, né? E o espasmo cadavérico, também chamado de rigor mortis, que não estão aqui. Deveria estar. Desculpa, vou botar aqui. Rigor mortis. Vamos lá. Primeiro, desidratação cadavérica, né? O cadáver, sujeito às leis físicas, sofre evaporação tegumentar, variando de acordo com a temperatura ambiente, com a circulação de ar, com a umidade local e com a causa da morte. Queridos, o corpo humano ele é formado, na sua maioria, por água. Tá? Só que o corpo humano vivo ele tem todo o processo de hidratação, de eliminação, de reposição. E quando cessa, você tem um objeto que vai secar, que é molhado, que tem água e que vai secar. Como se você pegasse um pano, encharcasse ele e botasse no sol. Tá? E quais são os sinais? Primeiro, decréscimo de peso, pergaminhamento da pele, a pele fica pergaminhada, fica ressecada, né? Dessecamento das mucosas dos lábios, essas mucosas aqui vão todas secar, né? E a modificação dos globos oculares. Prestem muita atenção no que eu vou falar daqui a pouco sobre a modificação dos globos oculares. Essas reações são iguais para todas as pessoas que morrem? Não. Depende da causa da morte. Depende do ambiente que ela está. Se ela está no ambiente frio, a evaporação é mais demorada. Se está no ambiente de calor, é mais rápida. Né? Se a pessoa, né, foi encontrada, né, afogada, por exemplo, dentro de um lago, é claro que ela vai estar totalmente encharcada de água, essa evaporação cadavérica vai demorar muito mais tempo. Tá? Mas se ela já estava desidratada, aí então é muito mais rápido. Aqui. Sinal da desidratação cadavérica, constatada por esse sinal aqui no olho, chamado sinal de Summer. Dessecação da esclerótida, mostrando
no quadrante externo ou interno do olho uma mancha de cor enegrecida pela transparência do pigmento coroidiano. Então, esse sinal aqui, sinal de Sommer, né, indica que está havendo desidratação cadavérica. Esse é um sinal de morte, tá? Sinal de certeza de morte, tá? Que é encontrado no cadáver. Esfriamento cadavérico, também chamado de algor mortis. Com a morte e a consequente falência do sistema termorregulador. Queridos, já perceberam uma coisa? No frio, o que fica mais gelado primeiro? Os pés, as mãos, né? A mão fica gelada, o pé também fica gelado. Nós temos o sistema termorregulador. No frio, o sangue ele vem para aquecer os órgãos internos, para proteger os órgãos do frio. Então, as extremidades têm menos sangue, por isso ficam mais geladas, mais frias, né? Então, nós temos todo um sistema termorregulador. Tá? Então, com a falência desse sistema, o corpo humano tende a ter a mesma temperatura do ambiente. Então, normalmente, há um esfriamento do cadáver. Né? Obviamente que começa pelos pés, mãos e face. Os órgãos internos mantêm aquecidos por 24 horas em média. Então, assim, os órgãos, eles são o que vão esfriar mais tarde um pouco. Mas esse esfriamento cadavérico é típico, né? Porque o corpo vai ter a mesma temperatura do ambiente externo. Ah, Ricardo, isso é variável, é claro. Né? Ah, qual é o ambiente externo? Pô, 13 graus, o cadáver vai estar mais ou menos ali. Ah, mas está 40 graus, então o cadáver já não vai estar mais tão frio. Então isso é relativo, tá bom? Transpiração também, que faz parte do sistema termorregulador, né? Não tem. Ah, Ricardo, mas eu ouvi falar uma vez que é possível que o cadáver transpira. Não. O que pode ter é a desidratação. E nessa desidratação, é possível que você verifique, né, algum sinal de líquido, mas isso não é transpiração. Transpiração faz parte do sistema termorregulador. Tá? Aqui, importante. Manchas de hipóstase cutâneas, também chamadas de manchas de posição ou livores cadavéricos. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês de uma vez. Olha aqui. Queridos, o que acontece? O corpo, né, o cadáver, o sangue que ainda está líquido ali, decanta. Em razão da lei da gravidade mesmo. Então ele decanta. Então, isso nós chamamos de livor mortis. O cadáver, quando ele fica de barriga para cima, você vira ele na posição da imagem aqui à esquerda, você vai ver essa mancha azulada, tá vendo? Roxa. Por quê? O sangue, ele decantou, né? O sangue decantou, e chega uma hora que ele coagula. E quando ele coagula, ele se fixa aonde ele está. Então, esse livor mortis mostra a posição que o cadáver estava quando morreu. Se você chega num local de crime
e vê um cadáver nessas condições aqui, vocês estão vendo, na esquerda, com o livor mortis nas costas, mas ele com a barriga para baixo, significa o quê? Que o corpo foi modificado de lugar. Então, olha, o sangue cai, vai em razão para baixo, em razão da lei da gravidade, depois ele coagula e forma essa coloração chamada livor mortis. Depois que ele coagula, ele se fixa. Você vê aqui que na posição desse corpo, o local de contato tá branco, tá vendo? Porque o sangue não entrou. Aqui nas costas dela, no alto, tá embranquecido, tá vendo? Porque ali existia um contato, então o sangue chegou ali, não entrou. Agora, aqui, né, acima da cintura, que não tinha contato, o sangue desceu e coagulou ali. Isso é muito importante. Até mesmo para verificar a causa da morte. Olha aqui na esquerda, olha, na direita. Na pessoa que se enforcou, o suicida, esse livor mortis vai aparecer aonde? Pela força da gravidade vem para onde? Aqui, ó, na perna, nas mãos. O sangue desce. Vai ficar, esse livor mortis vai aparecer aqui embaixo, na perna e nas mãos. E no rosto também. Aquela parte de sangue que ficou ali que não pôde voltar, o rosto também vai ficar assim. Olha aqui no afogado. O afogado, ele sempre é encontrado nessa posição aí que vocês estão vendo. Para onde que vai o livor mortis? Vem aqui para baixo, ó, a marca, a mancha azul, tá vendo? Nas mãos, na parte da frente das pernas, na parte da frente da cabeça aqui. Então, isso aqui é um sinal do perito médico legal incrível. Saber se o corpo foi modificado, se modificaram a cena do crime, o local do crime. Chega lá. A parte de frente do sujeito, toda azul, o cadáver, toda dessa cor aqui. E a parte de trás branca. Só que o sujeito está colocado na cama assim, como se estivesse dormindo. Ele foi colocado ali depois de morto. Porque ele com certeza morreu com a barriga para baixo, o sangue decantou, coagulou, fixou, apareceu o livor mortis, pegaram e colocaram na cama para fingir que ele morreu dormindo. Ou como diz aquela história, né? Dormiu e quando acordou estava morto. Né? Tem um vídeo aí que passa um vereador falando isso. Né? Então, a mancha da hipostase cutânea, também chamada livor mortis, né? Possui grande valor médico legal. Porque, além de ser um sinal de morte, não tem como vivo ter isso. Tá? Sinal de morte. São importantes na cronotanatognose, que é a estimativa do tempo aparente de morte. Há quanto tempo esse sujeito está morto, né? Na posição do cadáver no momento da morte e a causa de certos óbitos e como elementos indiscutíveis de possíveis mudanças de posição do cadáver. Turdes, em suas observações, acentuou que durante as primeiras 12 horas após a morte, as manchas podem mudar de posição para depois fixarem. Então, está lá o cadáver, antes das 12 horas. O livor mortis está na parte de baixo. Se você vira, o sangue vai para outro instante e aí muda o livor mortis para outro lugar. Mas depois de 12 horas, ele está fixado. O sangue coagula e fica fixado. Então, é um momento interessante da investigação criminal. Outra sinal também
Fenômeno chamado de dentes rosados, olha. Gente, não existe gente com dente rosado. Tá? Isso é um fenômeno que só se verifica em mortos. E olha só que eu vou falar, hein? Visto em alguns cadáveres da mesma origem dos livores. Mas preste atenção. É explicado pela dissociação da hemoglobina devido à autólise da polpa dentária que invade os canalículos da dentina, dando assim aspecto róseo às partes aparentes do dente. É mais comum nos casos de afogamento. Em virtude da posição do cadáver. O afogado, gente, ele sempre vai apresentar nessa condição aqui em cima, do alto. Tá vendo a hora que eu estou mostrando para vocês? Vou aumentar aqui um pouquinho. À direita aí, no alto, o afogado ele sempre vai estar nessa posição aqui. Principalmente quando começa a fase gasosa da putrefação, que nós vamos ver. A cabeça fica para baixo, o sangue desce. Aí, os microcanalículos que tem no dente começam a sofrer a ação dessa pressão sanguínea ali, e aí os dentes ficam assim, rosados, olha. Tá? Rigidez cadavérica. Bom, a rigidez cadavérica tem uma explicação química. A rigidez é, portanto, um fenômeno físico-químico. Em um estado de contratura muscular, devido à ação dos produtos catabólicos do metabolismo correspondente a uma situação de vida residual no tecido muscular. Para alguns, é apenas um fenômeno puramente enzimático. A rigidez cadavérica varia de acordo com a idade, constituição individual e a morte, e a causa da morte. Então, na verdade, é um fenômeno de origem química. A ação dos produtos catabólicos do metabolismo em situação de uma vida residual no tecido muscular. Claro que isso aqui vai ter uma explicação científica que não é o momento da gente aprofundar agora. Nós estamos numa cadeira de medicina legal. O importante é conhecer esses fenômenos e entender qual é a importância deles para o direito. Né? Mas a verdade é que a rigidez cadavérica é em razão de uma reação físico-química que faz com que o cadáver fique igual uma estátua, igual um manequim, duro. Pela lei de Nisten, a rigidez se manifesta em primeiro lugar na face, na mandíbula e no pescoço. Veja. Ah, morreu, o cara está todo duro. Não. A rigidez cadavérica ela vai surgindo à medida que essas reações químicas vão ocorrendo. Começa na face, mandíbula, pescoço e vem seguindo os membros inferiores do corpo e finalmente nos membros inferiores, mesmo superiores e inferiores. Só que do mesmo jeito que ela aparece gradativamente, ela some. Porque esses fenômenos enzimáticos, eles não param. Eles são consecutivos. Então, chega num determinado estágio, ocorre a rigidez cadavérica e depois a rigidez cadavérica vai sumindo novamente. E desaparece na mesma ordem. Começa na cabeça, mandíbula, membros superiores e membros inferiores. A rigidez cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação. Então, o cadáver estava rigidez cadavérica. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aqui. Rigor mortis. Rigidez cadavérica. O cadáver fica como uma tábua.
Bárbara, pode falar. Não vai falar? Então, olha, esse aqui é o rigor mortis. Rosunda, desculpa, tá conseguindo me ouvir? Agora sim, tomei um susto. Pode Sim. falar. Em quanto tempo pós-mortem que ele leva para ficar rígido? Nós vamos ver isso no capítulo próprio chamado cronotanatognose, que está aqui dentro. Tá. Tá? Tá ótimo, então, Porque obrigada. vocês vão ver que não existe um tempo exato. Existe um cálculo aproximado. Aqui no final da nossa unidade, quer ver? Você vai ver aqui, eu tenho uma tabela, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O que acontece em 2 horas, em 4 horas, em 6 horas. Olha, a rigidez é generalizada mais ou menos de mais de 8 meses 16 horas. Tá vendo? Mas nós vamos ver isso tudo no momento que falamos do calendário da morte. Tá? Então, Ok, obrigada. ok. Então, olha, a observação mostra que a rigidez começa entre 1 e 2 horas. Tem início. Depois a morte chegando no máximo 8 horas. 8 horas ela atinge o auge. E desaparece com a putrefação em 24 horas. Mas isso aqui, vocês vão ver lá em cronotanatognose, isso é aproximado. Varia, por exemplo, da complexão física, um obeso, a pessoa magra, a pessoa que tem alguma doença, temperatura, ambiente, causa da morte. Então, isso é muito relativo. Tá? Então, na verdade, o que acontece, tá, gente, é uma acidificação. O pH neutro é o normal. A acidificação é própria no cadáver. Né? Já ouviram falar assim, vou comer acerola, porque a acerola é antiácido. Antiácido não, como é que... antioxidante que a gente fala, né? Não é isso, antioxidante? Né? Isso. Tem um médico que manda tomar água com limão todo dia, porque o limão é ácido, mas quando ele entra no organismo, ele passa a ser neutro. Gente, envelhecer é tornar ácido. Morrer é tornar ácido. Então, o antioxidante prolonga a vida. É como se fosse isso. Não sou especialista na área, mas é mais ou menos isso. Né? Então, tudo que fala assim, isso aqui é antioxidante, manda brasa. Tudo que falar que é, como que o máximo pode fazer é dar dor de barriga, mais nada. Tá? Então, seguindo a mesma ordem, né? Então, tem um período de estabilização, um período de dissolução. Sua importância médico-legal não se restringe apenas ao diagnóstico da morte, mas também à determinação do tempo aproximado da morte. Ele acabou de morrer. Aí você vai lá, o cara tem uma tábua. O cadáver tem uma tábua. Esse cara aqui acabou de morrer? Não. Esse cara aqui está entre 8 e 20 horas. 8 e 24 horas de morte. Menos que 8 ele não está. Porque esse máximo da rigidez cadavérica aqui tem pelo menos 8 horas. Então tem mentira no pedaço. Né? Por isso que eu falo, o cadáver fala. Aqui, o cadáver está dizendo que ele morreu há mais de 8 horas. O cadáver fala. Não adianta mentir. E o cadáver não mente. Tá? O cadáver ele não só fala, como ele fala e também não mente. Tá bom? Espasmo cadavérico é a mesma coisa? Não. É uma rigidez abrupta.
generalizada e violenta. Sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum. Não é aquela rigidez que ela começa a aparecer depois de 8 horas, não. É uma rigidez abrupta, generalizada e violenta. Também chamada de rigidez cadavérica cataléptica, estatuária ou plástica. Difere da rigidez cadavérica comum, pois essa se instala progressivamente. Enquanto a rigidez comum é progressivamente, como eu disse, começa na cabeça, na mandíbula, vai descendo. Aqui não, no espasmo cadavérico ela é abrupta, vai no momento. Ricardo, quando que acontece isso? Olha, não se tem um consenso. Por que que em alguns casos existe o espasmo cadavérico e em outros casos não? Os cadáveres guardam a posição em que foram surpreendidos na morte. Olha, esse segundo item aqui é muito interessante. Eles guardam o sinal com que foram, a posição com que foram surpreendidos pela morte. Sinal de Ikosu. Olha só essas fotos aqui, ó. Olha aqui. Eles guardam o mesmo momento em que foram surpreendidos pela morte. O cadáver que está nessa posição, eu falo, olha, não, isso aqui não é uma rigidez cadavérica. Isso aqui é um espasmo cadavérico. Rigidez cadavérica é isso aqui, ó. A pessoa morreu, foi colocada deitada, né? E depois de 8 horas, o corpo todo ácido, ele vem e toma esse formato aqui. 24 horas depois, no início da putrefação, ele volta a ter, né? Ele sai dessa posição aqui. Agora, o espasmo cadavérico, não, o espasmo cadavérico, o cara morre na posição que ele morreu, ele fica. Além de raro, não é um fenômeno bem explicado. Como eu disse para vocês, não existe um consenso. É raro e não tem um consenso. Tampouco aceito por muitos autores. Entre os que aceitam, a explicação estaria mais uma lesão do diencéfalo, no nível núcleo vermelho. E sua importância médico-legal residiria na fixação da última atitude da vítima. O que se vem chamando de catalepsia trata-se de um tipo de distúrbio letárgico que impede o paciente de se movimentar temporariamente suas funções vitais, se mantém de forma muito lenta, dando a impressão de que está morto. Sua causa é desconhecida e seus sinais mais importantes são de rigidez corporal, a falta de resposta de estímulos e a respiração e o pulso muito lentos. Pele pálida e aparência séria, né? Cera. Porém, a alegação de que pacientes podem manter vivos com a parada total e demorada das funções circulatórias e respiratórias é inaceita sob os pontos de vista científico. A catalepsia seria uma espécie de doença, enfim, é até difícil falar se isso realmente é uma doença. É um distúrbio letárgico, o nome que o França deu, né? Em que a pessoa está, você olha assim, está morto. E na verdade não está. Né? Mas não confundir espasmo cadavérico com catalepsia.
fenômenos transformativos, e aqui eu vou tomar um café. Vou tomar um café. São 6h20, 6h30 nós estamos de volta. Mas eu preciso de 10 minutos para tomar o café, porque o que vem pela frente... Vamos falar de putrefação, vamos falar de cada coisa aqui, que eu aconselho vocês tomarem o cafezinho de vocês antes, porque hoje a jantinha vai ficar meio prejudicada, tá? A jantinha hoje não vai rolar. Não vai ser aquela janta, né? 10 minutinhos, gente. Já volto. Olá, pessoal. Vamos então aqui retornar, né? Para nossa matéria. E agora vamos falar dos fenômenos transformativos. Tafonomia é o estudo dos fenômenos transformativos, estudo da transição dos restos biológicos a partir da morte até a fossilização, fase em que passa o ser humano após a sua morte, de destruição ou conservação. Como assim destruição ou conservação, Ricardo? O cadáver, ele vai apresentar fenômenos que são destrutivos. Putrefação, por exemplo. Né? Vão destruir, vão transformar, né, o corpo em... O nome cadáver, né, carne dada aos vermes, né? Vai transformar em fóssil. Né? Mas também existem fenômenos de conservação. Por exemplo, a mumificação. E a mumificação não é só aquela múmia do Egito, não, que é enrolada no paninho, não. A mumificação, ela pode se dar até por questões naturais. Foram descobertas algumas grutas, algumas cavernas, onde cadáveres mumificados em razão do tempo, ação do tempo mesmo, do clima, do tempo, da umidade do ar. Não é? Então nós temos fenômenos tanto transformativos, que vão destruir, como também fenômenos transformativos que vão conservar. Né? E obviamente que esses fenômenos, né, vão passar por uma série de interferências. Né? Temperatura, aeração, peso do corpo, condições físicas, idade, causa da morte. Né? Imagina uma pessoa que foi esquartejada. A putrefação é muito mais rápida do que aquele, por exemplo, que tem uma morte natural. Né? Uma pessoa obesa, né? O cadáver, né, do obeso vai ter uma transformação diferente do cadáver de uma pessoa que tem um peso normal. Nós vamos ver tudo isso. Né? Estado de... as feridas, né, são portas de entradas para larvas, né, insetos que vão colocar as suas larvas, né, e que vão acelerar ainda mais o processo de putrefação. E qual é a importância disso, Ricardo, da putrefação? É muito importante, principalmente naquelas situações onde você quer verificar o tempo aproximado da morte. E naqueles fenômenos onde há uma conservação do cadáver, a verificação da causa da morte, ainda que tardiamente. Né? Então, a pessoa desapareceu. Se você achar o cadáver, por exemplo, em estado gasoso, tem como você saber mais ou menos o tempo em que ela foi morta. A data aproximada da morte. Né? Mas se você acha uma pessoa mumificada, você pode verificar a causa da morte, porque ainda vai encontrar nelas os sinais da agressão, por exemplo. Né?
em razão da conservação, ainda que uma conservação mínima. Tá? Então, vamos lá. Os fenômenos transformativos podem ser de duas ordens: destrutivo, autólise, putrefação e maceração, e conservadores, mumificação, saponificação, calcificação, corificação, congelação e fossilização. Vamos a eles, então. Fenômenos transformativos destrutivos, o primeiro é a autólise. Queridos, autólise. Pela palavra você já começa a entender, né? Processo de destruição celular caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos que se verifica na intimidade da célula, motivado pelas próprias enzimas celulares que levam à destruição do corpo humano logo após a morte. Autólise. O próprio corpo se autodestrói. As enzimas celulares, elas mesmas vão se destruindo, ou seja, o que sobrou de vida, ainda que enzimática, ainda que celular, começa a ser destruído por ela mesma. Ou seja, depois que não existe a vida, o que impera é o caos, a desordem, né? Então aqui não tem interferência bacteriana. É como se a célula estivesse programada para agir dessa forma em determinado momento. E de forma rápida e intensa. Então, é o mais precoce dos fenômenos cadavéricos. Então essa autodestruição, essa autólise já é, assim, consequência natural. A partir do momento que a célula ela tem a informação, entre aspas, né, da morte, ela já se autodestrói através dessas enzimas que ela mesma possui. Esse processo passa por duas fases. A primeira, fase latente, as alterações são apenas no citoplasma da célula, e a segunda fase necrótica, a comprometimento do núcleo com o seu desaparecimento. Então, a célula começa a destruir do citoplasma para o núcleo. Tá? Aqui eu venho explicando mais ou menos para vocês, né? Cessar a circulação, as células deixam de receber elementos, prejudicando as trocas nutritivas e sofrendo, pela ação dos fermentos, a acidificação. Queridos, quem gosta de comer aí picanha maturada? Todo mundo gosta de comer picanha maturada, né? Você está comendo uma carne de boi que já entrou em processo de autólise. Você espera, antes de congelar, dá o tempo para as fibras internas se romperem, e aí a carne fica massinha, massinha, massinha. Alguns falam assim, estado de pré-putrefação. Pô, também não chega tanto. Não chega tanto, é quase, não é? Quase isso, não é? Mas o cara que descobriu essa sacada, o cara foi esperto, gostei. A córnea, por não dispor de vasos, não sofre a ação inicial da autólise e por isso pode ser usada para transplante até algumas horas após a morte. Então a córnea, né, a menininha dos olhos, essa é campeã de transplante, porque ela não sofre essa autólise, né? Ela não sofre a ação inicial da autólise. Então, mesmo que a pessoa já tenha morrido por um tempo considerável, a córnea pode ser aproveitada. O meio vivo é neutro, né? No momento que surge a mais leve acidez, a vida vai se tornando impossível.
É como se aqui, ó, a variação do pH nos tecidos é o sinal evidente de morte. Né? E aí, começamos com os sinais dessa autólise. Primeiro sinal, sinal de Lesch-Amarzo. Isso aqui pega em concurso para delegado de polícia, que é uma festa. Sinal de Lesch-Amarzo baseia-se em colorar os globos oculares em papel azul de tornassol, fechando-se em seguida as pálpebras e após 2 a 3 minutos observa o resultado. Em caso de morte real, a mudança para a tonalidade vermelha pela acidez. Sinal de Lesch-Amarzo. Quero verificar se existe acidez, coloco lá papelzinho de tornassol, fecho a pálpebra, 2 a 3 minutos eu tiro. Se estiver vermelho, né, é porque existe ali acidez. Sinal de Laborde. Introduz-se uma agulha de aço bem polida no tecido. E após 30 minutos, retira-se essa agulha, aceitando-se o diagnóstico de morte caso permaneça o brilho metálico. Ou seja, o meio ácido faz com que o brilho metálico permaneça. Vamos agora, terminada a autólise, vamos para a putrefação. A putrefação cadavérica consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e alguns fenômenos daí recorrentes. Então, germes que vão fermentar a matéria orgânica, apodrecendo o cadáver. Depois da autólise, começa a se verificar a desorganização do corpo, provocada por germes aeróbicos, anaeróbicos e facultativos, os quais produzem certos fenômenos físicos e bioquímicos que vão decompor o corpo em substâncias mais simples. O intestino é o ponto de partida da putrefação. É claro, o intestino é o local do corpo, né, o órgão do corpo, onde você tem uma concentração de germes enorme. Em razão do quê? Da massa fecal. Com exceção dos recém-nascidos e nos fetos, é claro, porque ainda não tem o bolo fecal, o aparecimento dos primeiros sinais de putrefação se dá no abdômen, correspondendo à mancha verde abdominal. Mancha verde abdominal, campeã de concurso público para delegado. Isso aqui são imagens de putrefação. Porém, aqui, a mancha verde. Estão vendo nesse primeiro cadáver uma mancha verde no lado direito? Nesse aqui, não tem o livor morte. Já no da direita, ele estava com certeza de barriga para baixo, então ficou o livor mortis aqui, ó. Tá vendo? No peito, na barriga. E olha aqui na fossa ilíaca direita dele uma mancha verde. Estão vendo essa mancha verde aí? Próximo da região do púbis, abaixo do umbigo. Se você não está vendo, troca o óculos. Então, isso aqui nós chamamos de mancha verde abdominal. Por que sempre começa aqui na parte direita? Porque na parte direita, chamada fossa ilíaca direita, é o local onde tem a maior concentração de fezes do organismo. Do intestino. Então essa mancha verde começa sempre da parte direita. Ah, não pode começar? Pode, mas com mais intensidade na parte direita. Se você pegar esse primeiro aqui à esquerda, a dele pega grande parte aqui, né? A diferença é que nesse primeiro está com o abdômen estendido porque já está na fase gasosa. O da direita ainda não.
Olha aqui. Essa mancha verde aqui já está bem mais adiantada, né? Começa lá na fossa ilíaca direita e vem subindo, olha. E essa mancha verde abdominal aqui, ela vai apresentar, que eu vou falar mais daqui à frente, uma circulação, falsa circulação sanguínea, que é a chamada circulação póstuma de Brouardel, que cai em concurso público direto. O que é isso? Ah, Ricardo, tem circulação após a morte? O que tem é uma falsa circulação, porque os gases da putrefação vão distendendo o corpo e aí vão espremendo algumas veias, que onde tem algum resquício de sangue, esse sangue vai migrando. Em razão do quê? Da pressão dos gases da putrefação. E aí formam essas ramificações aqui, ó, que nós chamamos de circulação póstuma de Brouardel. Uma falsa circulação sanguínea. Um detalhe é que essa mancha verde nos afogados, ela não vai aparecer na fossa ilíaca direita. Ela vai aparecer no rosto e no tórax. Rosto e tórax. Por que nos afogados ela aparece dessa forma? Pela posição com que eles ficam. Já mostrei para vocês a posição. Fica de barriga, boiando, de barriga para baixo, com a cara para baixo. Então, o que acontece? O rosto, os peixes começam a comer a parte de volta dos olhos, do nariz, da boca. Né? O sangue que tem vai todo ali para frente. Então, às vezes, inicia essa mancha verde no tórax e no peito. Então, você fala assim, a mancha verde, ou a mancha da morte, ela sempre aparece no abdômen? Não. Nos afogados, é comum que elas apareçam no rosto e no tórax, pela posição que eles ficam. Tá? Nos fetos, olha, nos fetos, queridos, eu até botei verde entre aspas. Na verdade, nos fetos ela aparece mais no tórax ou até no rosto. Não aparece a mancha verde abdominal, né? Por quê? Porque o intestino ainda não tem material fecal. Então, o que aparece é essa mancha aí. Tá? Voltando aqui. Então, a mancha verde abdominal cai muito em concurso público. Tá? Existem vários fatores que vão interferir na marcha da putrefação. Né? Temperatura, né? Peso do corpo, condição física, idade do morto. Né? Então, assim, não dá para dizer que a marcha da putrefação é a mesma para todos os casos. Não é. Causa-mortes também. A causa-mortes ela tem influência na marcha deste processo transformativo. Né? Então, vítimas de graves infecções e grandes mutilações vão se putrefar mais rapidamente. Temperatura muito alta ou muito baixa vão interferir também. Né? Temperatura abaixo de 0 graus nem tem putrefação. O corpo ele fica tipo uma criogenia, né? Já ouviram falar nisso? O corpo conserva abaixo de 0 graus. Né? Em locais onde o ar é seco, o cadáver pode ser conservado pela mumificação. Em locais úmidos, pode ser conservado pela saponificação
que eu vou explicar para vocês, ou pela maceração, né? E ambientes também de muita ventilação pode mumificar o cadáver. Essas questões são fenômenos, não são transformativos conservadores. Então, eu vou ensinar para vocês no local próprio, tá bom? Putrefação. Vamos falar então agora da marcha da putrefação. O início, mancha verde abdominal. O início da putrefação quando aparece essa mancha verde. Daí vai se difundindo né, por todo o abdômen, pelo tórax, cabeça e pelos membros. A tonalidade azul esverdeada vai escurecendo até atingir o verde enegrecido, dando ao cadáver um tom bastante escuro. Nos afogados, o período de coloração começa na cabeça e pela parte superior do tórax, devido à posição assumida pelo cadáver quando submerso, e o início da putrefação pelas vias respiratórias. Por que pelas vias respiratórias? Porque normalmente o sujeito inalou muita água, então vem muito líquido, sujeira, muitos germes, bactérias para dentro das vias respiratórias, que vão favorecer o início da putrefação. Nos fetos, devido ao conteúdo estéril intestinal, começa pela parte superior do tórax, pescoço e face, pois a putrefação se dá por meio de bactérias que penetram as vias respiratórias inferiores. Então, qual é o contato que o feto tem com o exterior? É a respiração. Então, começa no rostinho e no pulmão, no tórax. Já no corpo humano, onde ele tem o maior contato com o exterior, é no intestino, onde entram os alimentos e onde há ali também a decomposição dos alimentos. E ali há fermentação, germes, entre outros, né? Depois da mancha verde vem o período gasoso e agora não dá mais para a gente continuar. Nós vamos parar daqui. Na próxima aula, nós vamos falar do período gasoso, vamos falar da maceração e depois vamos para os fenômenos transformativos conservadores, mumificação, saponificação, entre outros. Vamos falar de... Está aí no material para vocês. E vamos terminar falando do estudo do tempo aproximado da morte, que é a marcha, né, da morte, calendário da morte, né, como diz o professor Genival Veloso de França, da onde eu tiro a maioria das lições que estão no slide aqui, né, para vocês. Queridos, nem deu para perguntar se teve dúvidas, né? Eu não estou vendo o chat. A aula é tão curtinha, mas, por favor, na próxima aula, havendo dúvidas, anotem, tragam para mim. Tá? O máximo que pode acontecer é eu não saber responder. Mas aí, se eu não souber, eu tenho meus alfarrápios aqui para correr atrás. Bárbara Martins, pode falar, Bárbara? Professor, de novo, né? Pode falar. Com relação à prova, o senhor vai jogar lá no AVA? Como é que o senhor vai fazer? A prova vai ser igual no semestre, igual nós fizemos no semestre anterior, né? Na primeira, né? Eu vou lançar para vocês no dia, vocês fazem e postam lá para mim. Pode ser assim? Tá ótimo, perfeito. Também não vai ser nenhuma aberração, não. Vai ser o que está aí nesse slide. Queridos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A quarta-feira que vem, deixar marcado com vocês, tá? Quarta-feira que vem, a nossa aula para terminar a tanatologia e na outra quarta prova. Tá bom? Pode ser assim? Beleza, professor. Beleza. Assim, eu tive que separar, né, o que tinha de mais importante no programa, né?
que na minha opinião, sexologia forense, traumatologia forense e tanatologia forense. Tá? E por ter sido até um pouco pego de surpresa, né, para assumir essa cadeira com vocês, não dava para ver todo o universo da medicina legal, deu para separar aquilo que era de mais importante, né? E, enfim, qualquer dúvida, semana que vem estamos aí. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Boa professor. noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite a todos.